Um estudante de física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor e, usando um voltímetro, mede a tensão elétrica entre as extremidades do resistor, obtendo o gráfico ao lado, na verdade. Pode-se dizer que a resistência desse resistor vale. E aí nós temos as 5 opções do vestibular. Bem, a primeira coisa que nós devemos nos preocupar com uma questão dessas é olhar o gráfico e verificar a relação entre as ordenadas e as abscissas. Nós temos nas ordenadas a tensão em volts e nas abscissas a corrente em ampere. Bem, percebemos que é estabelecido um gráfico linear equivalente a uma função do primeiro grau. Esta característica de função linear, de função do primeiro grau, estabelece justamente a relação com a primeira lei de Ohm. A gente pode dizer a partir daí que estamos lidando com um resistor ôhmico, ou seja, que ele vai manter o valor da sua resistência constante, mesmo alterando os valores da tensão e da corrente elétrica. Nós bem sabemos que, matematicamente, a primeira lei de Ohm é definida pela relação U igual a R vezes I, ou V igual a R vezes I. Comparando essa equação da primeira lei de Ohm com a função do primeiro grau, nós percebemos a seguinte correlação, que é bem clara quando a gente verifica o gráfico. A gente verifica que no eixo das ordenadas, ou seja, do y, nós temos o equivalente à tensão U em volts. E no eixo das abscissas, ou seja, no eixo x, nós temos a corrente I. E daí o que a gente percebe, pessoal? Que está faltando aqui um coeficiente, né, que seria o equivalente ao coeficiente B, que no caso dessa equação aqui da lei de Ohm, é como se ele estivesse zerado. Nós podemos dizer que o coeficiente linear dessa função, B, ele é igual a zero. E por outro lado, podemos dizer que o coeficiente angular dessa função, ou seja, o azinho aqui dessa função do primeiro grau, está correlacionado ao resistor R. E sabemos muito bem que coeficientes de uma função, eles são constantes. Daí podemos dizer que o resistor, a resistência elétrica desse resistor, ela é constante, ou seja, obedece à primeira lei de Ohm. Dito isto, nós precisamos apenas fazer o exercício de plotar esses pontos coordenados desse gráfico. Posso escolher vários deles aqui. A questão me dá 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, por exemplo, digamos que eu pegue este ponto do gráfico, que a gente tem aqui a coordenação de um ponto nas abscissas e um ponto nas ordenadas, e vamos perceber o que significa isso. Por exemplo, nesse ponto aqui, a gente vai ter a tensão igual a 1 volt. E teremos a corrente I igual a 0,1 ampere. Se o resistor é ôhmico, ele obedece à primeira lei de Ohm, poderemos utilizar aquela equação que acabamos de mostrar. V é igual a R vezes I. E como queremos saber o valor de R, faremos a transformação. V sobre I. Ou seja, descobrimos agora qual era o valor da tensão para esse ponto e descobrimos também qual era o valor da corrente para esse mesmo ponto. E basta que a gente substitua na nossa equação aqui. Teremos 1 dividido por 0,1. Desta forma, pessoal, a resistência elétrica desse resistor ôhmico será 10 ohms. Tá ok? Bem simples, bem fácil, não é? E aí, eu pergunto para vocês, eu poderia ter escolhido um outro ponto? Poderia sim. Se a resistência é constante, eu posso utilizar a mesma equação para qualquer ponto. Então, vou utilizar, poderia ter utilizado para esse aqui em cima. No caso, nós teríamos a mesma situação. Utilizaríamos V igual a R vezes I, caracterizando a primeira lei de Ohm, típica do resistor ôhmico. Verificaria o seguinte, qual seria o novo ponto coordenado? Seria onde teríamos as ordenadas V igual a 3 volts
E plotando aqui para baixo, verificaria que as abscissas seria 0,3, seja equivalente à corrente. Desta forma, bastaria substituir novamente nesta equação, utilizando o artifício de isolar a resistência, igual a V sobre I. V eu sei que é 3 volts, I eu sei que é 0,3. Com isso, a resistência do resistor novamente será 10 ohms. E para qualquer outro ponto que estivesse dentro desta função, dentro deste gráfico, eu obteria o mesmo resultado. Com isso, nós podemos dizer que a resposta é a letra B, 10 ohms.